um capitalismo, nós não somos mais escravos, mas essa forma de capitalismo não nos visualiza como trabalhadores em potenciais. Isso acontece no Brasil, na Colômbia, na Argentina, no México, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, isso coloca questões. Então, o que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente voltar, é como que, do ponto de vista da luta, os negros responderam a isso. Mas também como, do ponto de vista da teoria, eles começaram a pensar o que fazer nesse sentido. E a gente vai ver que, do ponto de vista da luta, houveram várias estratégias, várias experiências. Do marinheiro, como é o nome do marinheiro aqui no Brasil? João Cândido. Do João Cândido até a Frente Negra, que foi um partido negro que foi criado. E a gente vai ter, assim como tem quilombos com vários nomes, tem partidos negros na América inteira. Tem partido negro no Uruguai, o Uruguai tem muitos negros. Tem partido negro na Venezuela, tem partido negro em Cuba. Só que em Cuba chamava associações culturais. Tanto que o Boa Vista Social Clube, algumas pessoas devem conhecer, vem dessa tradição de associações negras que vem desde a época da escravidão, que é para responder. Então o que eu queria mostrar nessa primeira parte? Que é mentira que o negro é acomodado. Houveram várias lutas na escravidão, várias, e não foi só no Brasil, foi em todos os lugares que havia escravidão. Mas quando a escravidão acaba, você não resolve o problema porque o racismo continua. E esses negros que não têm um lugar, porque no caso do Brasil, vamos formar uma classe operária, vamos chamar os italianos, vamos chamar os alemães. O negro não tinha espaço. Então, um dilema que o negro vai enfrentar em todo o continente americano é: e agora? Qual é o meu lugar nesse latifúndio? Onde eu entro? Como que eu me organizo? A gente tem casos nos Estados Unidos, por exemplo, que os sindicatos chegaram a fazer greve para impedir contratar negro. Porque contratava negro, baixava o salário. E aí os operários brancos perceberam isso e começaram a falar: não deixa esses caras entrar não. Por que baixava o salário? Porque o patrão achava que o negro era inferior e etc. Então a gente chega no século XX, numa sociedade que o capitalismo começa a se colocar da forma que ele realmente é, e um dos pressupostos do capitalismo é a liberdade para vender a sua força de trabalho, é a igualdade enquanto livre campista, todos somos iguais na hora da compra e da venda, mas nós somos muito diferentes nas posições. E o capitalismo explorou muito isso. Então, várias lutas foram criadas no contexto pós-escravidão, e essas lutas elas serão diferentes em cada lugar, mas a questão central agora não é mais como fugir da escravidão ou como destruir a escravidão, mas a luta estamos num sistema livre, e a liberdade é um pressuposto do trabalhador livre, assalariado, mas ao mesmo tempo eu não sou visto como um igual. Eu continuo sendo visto como inferior. E a gente viu no encontro passado uma série de ideologias que foram criadas que continuam na cabeça da elite. O Peter falou aqui que um dos problemas é a questão mental. A elite também sai da escravidão sequelada. É lógico que ela está no privilégio, mas ela também sai acreditando que o negro é inferior. E ela que organiza as possibilidades aí de como a vida vai ser. Então, houveram várias lutas de diversas formas, só que cada luta corresponde ao local que ela acontece. Então, no caso do Brasil, a gente teve tanto lutas gerais em que o negro estava. Então, se a gente pegar Canudos, talvez a gente não classifique como uma luta negra, mas 99% da população de Canudos eram esses ex-escravos que agora não tem lugar. Mas a gente teve lutas negras mesmo, onde o negro se organiza enquanto negro. Embora esse nome negro é um nome que vai vir bem depois. Então era cidadãos de cor, homens de cor, e tem toda uma discussão aí. Só que isso não aconteceu só no Brasil. Se a gente pegar no Brasil, o grupo mais expressivo chama Frente Negra Brasileira, que é um grupo de uma época da época contemporânea ao Getúlio, e depois Getúlio baixa a ditadura e proíbe as organizações, os movimentos sociais, e acaba com essa organização negra. Mas tinha uma organização chamada Frente Negra Brasileira. Só que também tinha organizações no Uruguai da mesma forma. Tinha organizações em Cuba. Cuba tem uma história riquíssima de organizações negras políticas e que tem um dilema. Porque uma das características do racismo é tentar transformar, vamos voltar para a escravidão, tentar transformar o escravo em coisa.
É fazer o escravo acreditar que para ele, que ele é um lixo. E como é que eu faço isso? Eu preciso dizer que a cultura desse escravo é inferior, é do demônio, é horrível, é bárbara, é feia, não tem bom senso, é putaria, e todas as coisas que a gente fala de tudo que vem de negro, até que o branco diga, não, isso é legal. Foi assim com o rock, foi assim com o rap, e eu vou dizer, vocês vão brigar, mas eu tenho que dizer. E o funk também está dentro desse processo aqui, ó. O nosso nojo ao funk passa por aqui também. Por mais que nós podemos, isso não significa que a gente não possa ser crítico algumas coisas que estão presentes no funk, mas que também está no axé, mas que também está no rock, mas que também está na novela, e que também está nos filmes que a gente assiste. Então, usar o funk como bode expiatório de toda uma banalização, a gente tem que tomar cuidado para ver se essa negação do funk não passa por aqui. Mas o que eu queria dizer é que uma das expressões do racismo é a negação cultural. Então, um dos dilemas que o negro pós-escravidão vai enfrentar é como que eu luto, qual é o meu lugar nessa sociedade e o que eu faço com a minha herança cultural que até hoje foi negada. Então a gente vai ver que o tempo inteiro a cultura, ou essa dimensão simbólica que o negro traz, ela vai ser atacada, porque atacar essa cultura é atacar em última instância o negro. E por outro lado, a gente vai ver o tempo inteiro o negro num esforço de preservar essa cultura. Se não dá para preservar declaradamente, eu preservo de outras formas. Eu ponho roupa social, mas ponho turbante. Ou eu ponho roupa social sem turbante, mas eu não consigo escapar aqui o braço falando. Então você tem uma coisa assim que embora essa cultura seja negada no sentido de enfrentada, confrontada, o tempo inteiro o negro vai preservar isso, conscientemente ou inconscientemente. E aí, nesse processo de luta, a gente vai ter várias expressões de luta, alguns pensadores vão começar a problematizar isso, vão começar a escrever, vão ter acesso à teoria, vão ter acesso a lutas operárias, e vão perceber que aquela frase do Lenin lá, que não há teoria, não há revolução sem teoria revolucionária. Alguns grupos de movimento negro pelo mundo afora vão perceber que também é importante pensar sobre o racismo. Então o racismo passa a ser um problema teórico na medida em que os negros se apropriam das problematizações teóricas. Enquanto o negro não fez isso, o racismo não era nenhum problema. Ele nem existia racismo, ele nem falava disso, a gente falava de outra coisa. E o negro era naturalmente pensado de forma inferior. Então a gente vai ver, durante o século XX, vários pensadores problematizando essa questão. Quem somos, para onde vamos, qual é a dimensão da nossa cultura, o que trazemos enquanto negro. E nesse processo, esses pensadores vão influenciar processos políticos. Então olhar para a história do movimento negro fica manco se a gente não olhar como que esses pensadores negros problematizaram a luta negra e a sociedade como um todo. Então um nome muito importante nessa história, houveram outros e outras antes desses caras que eu vou mostrar alguns, porque trazem algumas perguntas interessantes para a gente pensar hoje, mas é sempre bom dizer que esses caras são fruto de um processo e acabam sendo mais expressivos, mas por detrás, pelo lado e pela frente, tem muitas outras pessoas. Então um cara importantíssimo para a gente, quando a gente vai falar de luta negra, é o Marcus Garvey. Marcus Garvey é um cara jamaicano, e por ser jamaicano, ele nasceu no século XIX, mas viveu até o século XX, ele vai mudar para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos havia muito imigrante de língua inglesa, muito negro de língua inglesa. E esse pessoal lá nos Estados Unidos continua sendo negro, continua sendo tratado, portanto, embora não seja negro norte-americano, continua sendo tratado como lixo. E o Marcus Garvey, a partir daí, ele vai olhar para o Haiti, para a luta do Haiti, ele vai olhar para as várias revoltas africanas, para as várias lutas, e vai olhar para o racismo e vai dizer assim, tem algo que nos une nesse processo social. Ele vai olhar para o capitalismo da época dele, do começo do século XX, e vai perceber que o problema que ele vivia não era só por ele ser jamaicano, porque os jamaicanos brancos, quando iam para o Haiti, quando iam para os Estados Unidos, não tinha o problema da discriminação. Então ele vai falar assim, os problemas que nós sofremos são decorrentes do fato de nós sermos negros. Independente se eu seja jamaicano, norte-americano ou
brasileiro, eu continuo sendo negro, porque essa sociedade moderna se configurou a partir da minha negação. E aí tem todo um debate, se a gente for pensar, é que não dá para pensar a sociedade capitalista, moderna, sem a gente pensar que ela se forjou a partir da colonização. E isso vai ser a marca mesmo do capitalismo desenvolvido e avançado. Então ele vai dizer que ou a gente se une na nossa miséria comum para lutar, independente da nossa língua, independente da nossa religião, independente, ou a gente vai continuar sendo massacrado, porque você tem um sistema que se estruturou para nos negar. Então o Garvey vai ser um dos primeiros caras a pensar o negro enquanto um povo negro, porque até então as lutas eram pontuais, eram reações a uma situação, mas não havia a ideia de que existia um povo único. Essa ideia foi construída num processo de luta. É lógico que por racismo os negros eram todos iguais, mas quando chega aqui, o africano chega aqui, ele não tinha essa ideia de que eles são tudo igual. Tinha o Zulu, tinha o Suana, tinha sei lá, o Vimbundo. Para os africanos nós éramos seres humanos com diferentes culturas. Mas quando a gente chega aqui, a gente passa a ser tratado tudo como uma coisa só, como negro. O Garvey vai falar, se essas pessoas não se unem para lutar coletivamente, elas vão continuar sempre massacradas. E aí o Garvey vai dizer, fazer uma luta é, portanto, nos voltar para quem nós somos, e nós somos africanos. Independente se eu nasci no Brasil, se o meu avô, meu bisavô, meu tataravô, eu continuo africano. E pensar a luta só é possível a partir do momento que eu olho para a África. Então ele vai defender que uma das funções do negro é se voltar para a África. Se voltar para a África, na visão dele, é entender a África como seu centro político. Ter a África como referência de organização política, social e econômica. Aquela África que o racismo diz que é tudo de ruim, ele vai falar, não, a África é aquilo que vai nos garantir a possibilidade de lutar contra isso. Como assim? Na medida que eu resgato tudo aquilo que foi negado, porque essa África também está aqui presente, eu tenho a possibilidade de me fortalecer para confrontar essa situação que eu estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo, a África continua lá dominada. Ele está numa época em que a Europa dividiu o mapa da África numa régua e cada país ficou com um pedaço da África como se a África não tivesse pessoas. Dividiram ali como se fosse terra de ninguém e foram lá matar, estuprar, roubar riqueza, dominar e todas as atrocidades que a gente pode imaginar. Então ele é o primeiro cara a dizer que somos um povo só e que a luta só é possível se a gente olhar para a África. Não é possível ao negro da diáspora vem de dispersão. Esse negro que estava lá um dia na África e foi sequestrado, não é possível criar uma identidade, uma luta comum se eu não me entendo como um povo. Então o Garvey foi fundamental nesse aspecto e aí tem várias outras discussões em relação a isso. Um outro cara da época dele foi um dos primeiros negros, se não o primeiro negro a conseguir fazer sociologia em Harvard. Eu tô gripado aqui, não pega bem falar esse nome. E aí o cara, vai se apropriar de toda a teoria sociológica, social dos Estados Unidos e vai começar a escrever sobre o negro e vai começar a pensar que se o negro é um só, enquanto povo, é importante identificar o que nos caracteriza enquanto povo. Qual é a alma do negro? A alma da gente negra. É um livro que está traduzido para o português como Alma da Gente Negra. Para ele isso é importante porque há um processo de negação dessa cultura comum, desse legado. Então ele vai iniciar um processo de valorização daquilo que foi negado. Então se para o racismo funcionar, vai dizer que tudo que é de negro é ruim, os caras começam a buscar isso que é de negro e mostrar o quanto que aquilo é importante para o desenvolvimento humano. Vão pegar o jazz, no caso deles ali, vão pegar o jazz, vão pegar as expressões folclóricas e vão começar a estudar para mostrar o quanto que aquilo que o racismo dizia que era o que tinha de pior, na verdade é a expressão mais autêntica de um povo. Então esses caras eles vão teorizar isso. Essas teorias foram fundamentais para a gente pensar, porque teve época, por exemplo, na frente negra, que tinha gente que achava que para o negro se elevar, já que o negro está nas piores situações, ele tinha que se aproximar mais do branco.
se o racismo diz que a cultura negra é ruim, então vamos mostrar que a cultura branca, vamos interiorizar a cultura branca. Esses caras vão falar que não, que a gente tem que fazer exatamente o contrário, a gente tem que reencontrar aquilo que foi negado, que foi perdido. Então esses caras terão um papel importante, o livro deles vão circular em várias partes do mundo e eles vão criar um tipo de ideologia que foi ficar conhecida como pan-africanismo. Essa ideia de pan-africanismo, tem pan-americano, né? Todo mundo lembra do Banco Pan-Americano. Pan quer dizer essa coisa de... não é o Peter Pan, não, né, gente? É o pan no sentido de considerar a variedade como uma coisa só, mas reconhecendo que nós somos vários. Então a ideia do pan-africanismo é que os negros das diversas partes do mundo se reconhecessem como descendentes de africanos e organizassem uma luta contra a alienação. Essa ideia do pan-africanismo vai ser fundamental algumas décadas depois para o processo de independência do continente africano. Vários países vão se organizar no processo de independência a partir dessa ideologia. E aí tem uma coisa interessante, porque o pan-africanismo, enquanto ideologia, ele surge fora da África, surge aqui, ó, Estados Unidos, esses negros que são os filhos dos filhos dos filhos, que já saíram há muito tempo, mas que estão pensando nessa ideia de pan, porque na própria África essa ideia não havia. Ela teve que ser forjada, e ela foi o principal motivador para uma luta comum, porque quando a gente pensa história da África, a África foi repartida com a régua, cada país europeu pegou um pedaço e foi oprimir os africanos das formas mais violentas. Todas as táticas de nazismo foi experimentada antes na África, com esses países europeus. Então chega uma hora, quando os africanos passam a se pensar como um todo e organizar uma luta coletiva em diversas partes, o sistema não aguentou. Tanto que a gente chega na década de 50, 60 com uma luta muito pesada que vai promover a independência de vários países. Mas teve que ter alguém lá atrás para falar assim, ó, nós temos que nos ver como um só, senão a gente não consegue. Não tem o rap do Mano Brown pro Senhor de Engenho? Sozinho, você não aguenta. Sozinho, você não aguenta. A verdade também é o contrário também é verdade. Sozinho, nós não aguenta. Né? E aí o pan-africanismo traz essa ideia. E então esses caras têm que ser lidos e relidos, igual a gente lê Marx. A gente não lê Marx também, né? Mas deveria. Mas igual a gente lê os clássicos, a gente deveria ler esses caras porque eles estão pensando problemas que ainda estão presentes. E eles estão apontando alternativas que ajudam a gente a entender, inclusive, nos entender enquanto movimento social. Garvey, Du Bois, bem resumidamente. Aliás, assim, nunca dá tempo, todo lugar que eu vou falar, a gente sempre fala em 10, 15 minutos, 50 nomes, né? Mas uma provocação para nós pensarmos formação de liderança, formação mesmo pesada, a gente precisaria de uma semana para cada um desses caras, para aprofundar e pensar até as últimas consequências do que eles estão falando.